vivemos contigo, estamos unidos em tuas mãos, em tuas mãos. Olá, bem-vindos a mais uma edição do programa Em Tuas Mãos, aqui na TV Meio Norte, na manhã deste domingo. A liturgia de hoje nos diz que o caminho para a realização plena do homem passa pela obediência aos projetos de Deus e pelo serviço ao próximo. Vamos juntos, para bem começar o programa de hoje, meditar este salmo. O Senhor é bondoso, compassivo e carinhoso. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e todo o meu ser seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Não te esqueças de nenhum de seus favores, pois Ele te perdoa toda a culpa e cura toda a tua enfermidade. Da sepultura Ele salva a tua vida e te cerca de carinho e compaixão. Não fica sempre repetindo as suas queixas, nem guarda eternamente o seu rancor. Não nos trata como exigem nossas faltas, nem nos pune em proporção às nossas culpas. Quanto os céus por sobre a terra se elevam, tanto é grande o seu amor aos que o temem. Quando dista o nascente do poente, tanto afasta para longe nossos crimes. Estamos no mês dedicado aos cuidados com a saúde mental e a fé pode ser um importante aliado no tratamento dessas doenças psicológicas. Vamos agora, nessa entrevista, entender a relação entre a fé e a saúde mental. No mês de setembro, o mês da Bíblia, nós também refletimos sobre os cuidados com a saúde mental através da campanha Setembro Amarelo. E para falar sobre essa relação entre a fé e os cuidados com a mente, sobretudo na prevenção das doenças psicológicas e do suicídio, nós recebemos hoje aqui no programa Em Tuas Mãos a psicóloga Socorro Lopes. Ela que é especialista em saúde mental. Seja bem-vinda. Obrigada, Tarcísio. É um prazer estar aqui com vocês. E para nós iniciarmos essa nossa conversa, esse diálogo, gostaria que você trouxesse para o programa Em Tuas Mãos o sentido da campanha Setembro Amarelo. A campanha Setembro Amarelo ela vem muito nesse sentido da prevenção ao suicídio, né? Mas não só isso, também nesse sentido de valorizar a vida, que hoje em dia na correria que a gente vive, na sociedade em que a gente vive, em que somos tão cobrados a ser produtivos, a fazermos alguma coisa, cada vez mais ansiedade, depressão vem assolando a população. E o número de suicídio cresce cada vez mais, tanto no nosso estado quanto no nosso país. Então é muito válido que a gente tenha esse olhar mais sensível e mais delicado a essa causa, nesse sentido, desse cuidado. A valorização da vida é um ponto muito caro para nós cristãos, seguidores de Jesus. Ele nos colocou no mundo para ter vida e vida em abundância. Mas nós sabemos, como você colocou a respeito da campanha Setembro Amarelo, que muitas vezes essa vida pode sofrer alguns baques, né? Algumas dificuldades relacionadas, sobretudo, à saúde mental. Então, gostaria que você trouxesse para nós as doenças mais comuns e o que elas podem provocar na pessoa ao longo do seu desenrolar. Hoje em dia, né, a gente vê muita questão da ansiedade e da depressão. A pandemia ela trouxe esse boom, sobretudo da ansiedade para a nossa sociedade, né? A ansiedade que vem nessa questão desse pensamento acelerado, esse pensamento no futuro, pensamentos que as coisas não vão dar certo, tá sempre com aquele sentimento de que tem algo dentro de mim que está querendo sair, mas eu não sei o que é, não sei como, aquela angústia, aperto no peito. Né? E essa depressão também vem no sentido desse rebaixamento desse humor, de não conseguir mais ver prazer nas coisas que anteriormente gostava de fazer. Então é muito importante a gente ter esse olhar delicado para como a gente está se sentindo e principalmente as pessoas ao nosso redor também, o comportamento que elas estão demonstrando. A depressão, sobretudo, a gente pode diagnosticar em mudanças repentinas de rotina ou na forma como a pessoa se comporta, né? Por exemplo, insônia constante, sendo que antes não tinha, ou sono excessivo, sabe? A questão dos extremos, o que é que está no extremo, né? Eu como pouco ou eu comecei a comer muito, tudo isso é de se observar essas mudanças no comportamento de cada pessoa, porque pode estar indicando alguma coisa que venha a estar sendo sentido. E como se dá o tratamento dessas patologias psicológicas?
geralmente a gente, primeiramente, né, encaminha a essa questão de uma avaliação psicológica para ver como é esse comportamento, como está acontecendo. E esse tratamento pode se dar também no sentido tanto da união do psicólogo com o psiquiatra, que é muito importante a gente quebrar esse tabu. Né? Hoje em dia a gente vive numa sociedade em que prega para a gente que o pedir ajuda é um sinal de fraqueza. E na realidade muitas pessoas se privam desse direito de pedir ajuda por medo de se ver como alguém fraco. E pedir ajuda não é sinal de fraqueza. Pelo contrário, eu costumo dizer nos meus atendimentos que estar ali naquela posição, falando que realmente necessita de um apoio para continuar, a gente precisa de muita força para dar esse passo. Principalmente quando a gente escuta muitas vezes comentários desnecessários e muitos tabus acerca dessas doenças que realmente é algo sério e deve ser levado em consideração na nossa sociedade, porque vem assolando muita gente e causando cada vez mais sofrimento. As pessoas costumam vulgarmente associar a depressão, a ansiedade, à falta de Deus. E nós sabemos, já comprovado cientificamente, que não é isso, né? São vários outros fatores, como você colocou, que acabam desencadeando essas situações de patologias psicológicas. Mas eu gostaria que você trouxesse aqui para o nosso telespectador a importância da fé no acompanhamento e no tratamento dessas doenças mentais. É importante a gente também trazer nessa visão de que as coisas elas podem ser complementares, mas não necessariamente a mesma coisa. Em que sentido? De trazer a religião, a fé e a espiritualidade, que ela, nessas zonas de estudo, se apresentam como formas diferentes, né? A religião vem nesse sentido da doutrina, de seguir a doutrina da religião. A fé vem no sentido de acreditar em algo maior. E a espiritualidade já está no sentido da minha forma subjetiva e pessoal de vivenciar essa minha relação com algo maior em que eu acredito. Então, sobretudo, a psicologia ela se debruça muito nessa questão da espiritualidade, de como é que o meu subjetivo se conecta a algo maior para gerar um prazer e um bem-estar maior em mim. Né? Sobretudo, a Organização Mundial da Saúde, ela já traz o conceito de saúde como bem-estar físico, emocional, social e espiritual. Ela já coloca nesse conceito essa questão do espiritual. E a fé ela vem nesse sentido de agregar ainda mais nesse tratamento, no sentido de que quando a gente está com uma doença emocional, né, com alguma questão, sobretudo a depressão, é muito difícil para a gente acreditar que dias melhores estão por vir, acreditar que alguém possa nos entender e nos ajudar. E a fé ela vem nesse sentido, de dar aquele toque a mais de vão ter dias melhores. Eu estou passando por um dia ruim, mas vão ter dias melhores. Então é muito importante alimentar isso e trazer essa questão que você falou, que muitas vezes a gente escuta na sociedade, né? Que é porque é fraca, é porque não tem Deus. E muitas vezes esse discurso, essa frase, entrando, né, sendo internalizada para alguém que já está passando por um momento assim, acaba destruindo o único recurso de enfrentamento que muitas vezes ela tem, que é a fé, que é algo onde ela se apega, algo maior, onde ela deposita sua esperança de um dia não sentir ou sentir um bem-estar maior diante daquilo que ela está sentindo. Então é necessário ter muito cuidado com o que nós dissemos e o que nós passamos para as pessoas. Não só no sentido de quem tem a doença diagnosticada, porque a gente nunca sabe quem está do nosso lado e o que está sentindo. Então, cada vez mais é necessário a gente ter esse manejo no que falar ao outro, principalmente nesse sentido da fé. Socorro, nós já estamos chegando ao final da entrevista e eu gostaria que você trouxesse um pouco da prática. Nós todos cristãos somos defensores da vida pela fé. E como tornar isso prático também na defesa da vida das pessoas que vivem situações de sofrimento psicológico? A gente pode tornar isso concretizado na forma do acolhimento, do estar ao lado, da escuta. Né? Muitas vezes as pessoas que têm algum transtorno, algum problema emocional, elas não querem uma solução para o seu problema, ou até mesmo você não tem a solução daquele problema. A pessoa só precisa ser ouvida, escutada, acolhida. E é necessário que a gente se coloque nesse papel, enquanto pessoas, enquanto cidadãos, enquanto pessoas que têm ao lado alguém que ama, que passam por essa questão, se colocar nesse lugar de acolhimento.
Então nós agradecemos a você por sua disposição, por nos trazer esse assunto tão importante e nos ajudar a refletir sobre a valorização da vida pela fé no cuidado uns com os outros. Muito obrigado. Obrigada a vocês pelo espaço. E as atualizações da Arquidiocese de Teresina você pode acompanhar em nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook e no Instagram. Aproveite e fique por dentro de tudo aquilo que acontece em nossa igreja particular. Vamos agora para um rápido intervalo e a seguir você confere o quadro Bons Conselhos. Em tuas mãos, em tuas mãos. E nesse mês dedicado para a leitura e o aprofundamento da Bíblia Sagrada, é necessário que saibamos seguir os passos da leitura orante para o melhor aprofundamento da Palavra de Deus. Vamos refletir sobre esse assunto agora no quadro Bons Conselhos. E no nosso Bons Conselhos deste domingo, nós vamos entender melhor sobre a leitura orante. Para isso, vamos conversar então com a catequista Maria do Carmo. Seja bem-vinda ao programa Em Tuas Mãos. Muito obrigada pela disponibilidade. Obrigada, eu que agradeço pelo convite, de estar aqui falando um pouco da leitura orante. Eu gostaria então que a senhora começasse explicando o que é a leitura orante da Palavra de Deus. Então, a leitura orante foi um método de oração criado pelo padre Guido, no século XII. Ele criou os passos da leitura orante, são 4 passos, que é a leitura, a meditação, a oração e a contemplação. E aí só depois, com o caminhar da igreja, foi criado o 5º passo, que é o compromisso, que é o que nós fazemos hoje. Cada passo da leitura orante, ela tem uma pergunta, que durante a gente vai fazendo a oração, a gente vai tentando responder. A leitura, que é o primeiro passo, o que o texto diz? Então, eu vou entender o que o texto, o contexto daquela leitura ou do evangelho que eu estou rezando. O segundo passo, que é a meditação, o que o texto diz para mim, Eu olho o texto a partir da minha realidade, do hoje, da minha história. O terceiro passo, que é a oração, o que o texto diz, o que o texto me leva a dizer a Deus. E o quarto, que é a contemplação, o que o texto me leva a experimentar. E o quinto, que é o que nós temos hoje, que é o compromisso, o que a palavra me leva a viver. Maria do Carmo, e como praticar então a leitura orante? Então, a leitura orante, ela pode ser feita sozinha, pode ser feita no grupo e pode ser feito na família. Então, quando eu vou fazer a leitura orante num grupo, é o que a gente faz com os catequistas na minha paróquia. Então, a gente faz um slide, a gente pega o evangelho do dia, da liturgia do dia, e a gente pega figuras que remetam àquele evangelho que eu estou rezando. A gente faz a ornamentação, a gente coloca a Bíblia, coloca uma vela, coloca figuras que me remetam àquele texto. E antes disso, a gente faz uma preparação com antecedência, Quem que vai ler o texto, Quem que vai fazer o momento inicial? E aí depois, no dia, a gente, antes de iniciar o passo da leitura orante, a gente faz a invocação da Santíssima Trindade e depois o Vinde Espírito. E aí a gente já entra nos passos da leitura orante, nos 5 passos. E aí a gente vai passando, quando ela é feita em grupo, Os 5 passos, fazendo esse momento com os catequistas, no caso, ou com um grupo de pastoral. Se eu faço ele sozinha, eu também posso ornamentar, ter um local de oração na minha casa, que eu coloco a vela, coloco a Bíblia, ou coloco os santos da minha devoção também. Então, eu sempre começo com a invocação à Santíssima Trindade e ali eu vou fazendo os passos da leitura orante. E no final da oração, eu posso anotar todas aquelas perguntinhas, A gente anota ali o que foi que mais tocou do evangelho, a palavra, o versículo que ficou mais forte. E no final eu anoto o compromisso. Quando ele é feito em família, a família que se reúne ao entorno da palavra também pode preparar esse momento com antecedência, Quem que vai ler na hora o evangelho? Quem é que vai fazer o momento inicial? Quem vai invocar a Santíssima Trindade? Sempre quando for fazer em família, invocar a Santíssima Trindade, o Vinde Espírito, e aí já entra nos 5 passos da leitura orante. E como nós devemos então introduzir a leitura orante em nossa casa? Então, o método de leitura orante, ela é muito bom da gente fazer sozinho, de fazer em grupo, de fazer em família. Então, a família que vai fazer
a leitura orante com os membros ali, é importante, antes de tudo, conhecer os passos da leitura orante. Hoje nós temos muitos livros, né, nas livrarias católicas, na internet também. Se você buscar, você encontra os passos da leitura orante. Então, buscar entender os passos, os 5 passos da leitura orante e as perguntinhas que são essenciais para você não fugir de cada passo ali, no momento que você vai fazer. Então, sempre preparar, quando se for fazer na família, com antecedência, né? Na família, se reunir ali ao entorno da palavra para rezar. Maria do Carmo, e qual a importância de meditar a palavra de Deus em família? A importância de se meditar a palavra em família, o método de leitura orante, é que ali os pais eles vão estar ensinando para os filhos o amor à palavra, o amor a Jesus Cristo, e isso é muito importante, porque às vezes os pais podem pensar assim, eu vou estar ensinando somente a oração, mas isso vai para além, né? Porque eles estão ensinando a obediência à palavra, a obediência a Jesus Cristo, né? Que é a palavra. Então isso é muito importante. E quais os benefícios que essa leitura orante traz para a nossa vida espiritual, né? Principalmente quando ela é realizada em família? Os benefícios da leitura orante são muitos, né? Tanto para quem reza sozinho, pessoalmente, para quem reza no grupo, para quem reza na família. E rezando na família, né? Que é o nosso foco. Ali, os pais eles vão estar exercendo a autoridade de ser pai, né? O testemunho de vida a partir da palavra, da obediência à palavra. Outro benefício que a leitura orante possibilita é a conexão com o aqui e o agora, porque às vezes nós estamos muito dispersos, muito longe. E a leitura orante, ela tem esse poder de nos conectar com o divino, de trazer para o momento presente, principalmente na segunda pergunta, né, que é o que o texto diz para mim, no hoje da minha história. Então eu olho para a minha vida e confronto com o Evangelho. E também essa ampliação, essa consciência maior do que é o ser cristão, que às vezes eu participo de um grupo, mas eu não tiro aquele tempo, não reservo aquele tempo para a escuta da palavra. Então, à medida em que eu vou me encontrando com a palavra, rezando a palavra diariamente, eu vou estar cultivando este amor pela palavra, este amor por Jesus Cristo. E isso é muito importante para a nossa caminhada de cristão, né? A escuta da palavra diariamente. E quando se reza em família, ali eles vão estar fortalecendo as relações, né, entre pai e filho e criando também o amor, o cuidado de um pelo outro, porque quando se reza em família, o importante é que estejam todos os membros da família. Mas caso não esteja, falte alguém, a leitura ela pede que a gente coloque aquele que faltou nas intenções, né? Eu rezar por aquela pessoa, não só por um membro da família, mas por alguém conhecido, com alguém que eu conheço, eu posso estar rezando. Então, isso nos leva a nos colocar no lugar do outro. Então, a leitura orante, ela nos ajuda nesse sentido também, da empatia, do cuidado, da solidariedade com o outro. Maria do Carmo, eu gostaria então de agradecer a sua participação aqui no programa Em Tuas Mãos. Muito obrigada pela disponibilidade, pelos esclarecimentos, né, sobre a leitura orante. Eu que agradeço, né, pelo convite de estar aqui participando deste momento e falar da leitura orante, que é muito importante para mim. Confira agora a mensagem do nosso Santo Padre, o Papa Francisco, para este domingo. Estejamos atentos a isso. São as mães a transmitir a fé. A fé se transmite em dialeto. Isso é, com a linguagem das mães, aquele dialeto que as mães sabem falar com os filhos. A vocês, mães, estejam atentas em transmitir a fé naquele dialeto materno. E todo o conteúdo exibido aqui no programa Em Tuas Mãos está disponível também em nosso canal no YouTube. Lá você pode se inscrever, curtir, comentar e compartilhar o nosso conteúdo com quem você desejar. E além disso, de segunda a sexta, a partir das 11 horas da manhã, acompanhe também o programa Em Tuas Mãos no rádio, na Rádio Pioneira de Teresina, 88.7. Vamos para um rápido intervalo e a seguir tem mais programa Em Tuas Mãos para você. Em tuas mãos. Em tuas mãos.
Confira agora as principais informações da Arquidiocese de Teresina no quadro Notícias da Igreja. Olá, bom dia a você que nos acompanha nesta manhã de domingo. Entre os dias 4 e 8 de setembro foi realizada na Arquidiocese de Teresina a 10ª Semana Bíblica Arquidiocesana, que este ano trabalhou reflexões acerca da Carta aos Efésios. O momento foi realizado no auditório Monsenhor Mateus, localizado no Centro Pastoral Paulo VI, durante os 5 dias de formação. Com o tema Vestir-se da Nova Humanidade, o evento foi destinado a todos aqueles que buscam um maior aprofundamento da Palavra de Deus. A participante Aila, paroquiana da paróquia Nossa Senhora de Fátima, se inscreveu pela primeira vez na Semana Bíblica. Ela revela qual foi a motivação. Na verdade, eu gosto de ler a Bíblia. Então, para mim, e no momento, com a aposentadoria, então, assim, eu estou me entregando muito. E é uma busca, né? Então, assim, para mim, além de novidade, é um estudo. É complementando o que você lê na teoria, você vê por uma pessoa mais preparada, você se preparar também, né? O que eu sei é que tudo é benéfico para você, né? Para você se corrigir diante da humanidade, não só lá para a paróquia, mas diante de um necessitado, diante de alguma ação que você possa gratificar. E tudo é benéfico. Tudo que você se instrui e que tudo você recebe mais de conhecimento, você tenta colocar na prática. Já a dona Albenes, paroquiana da paróquia São Sebastião, participa todos os anos da Semana Bíblica Arquidiocesana. Ela revela o que a motiva em sempre vivenciar momentos formativos como esse. É conhecimento, a gente precisa de ter conhecimento da Palavra de Deus, que a gente já tem de vez em quando, lendo em casa, mas nunca é como você ter participado de um curso como esse, né, da Semana Bíblica, com os professores tão maravilhosos que nós temos tido na Semana Bíblica. Então é isso que me motiva mais, é a questão de buscar conhecimento, para poder repassar para os outros, para as outras pessoas. Há muitas dúvidas em relação à palavra, em relação à Bíblia mesmo em si, que a dificuldade que muitos de nós ainda temos de interpretar. Então, nada melhor do que buscar esse fortalecimento na Semana Bíblica, esse conhecimento mais aprofundado. Quem também vivenciou essa semana formativa foi o participante Leonardo. Ele, que por 2 vezes marcou presença no evento, relata como pretende, a partir de então, aplicar os aprendizados adquiridos em sua paróquia. Eu já havia participado por 2 vezes e eu gosto sempre de estar aprendendo, estudando a Bíblia, porque é muito importante para a nossa elevação espiritual. O evento contou com a ajuda de alguns assessores que tinham domínio sobre o tema. Dentre eles, o padre Fabrício, a irmã Rita Paixão e a irmã Ana Alencar, do Instituto Nova Jerusalém. A irmã Ana explica sobre a importância de trabalhar essa temática. Bom, é importante para a gente conhecer mais a Palavra de Deus, né? E o tema da Semana Bíblica desse ano aqui na Arquidiocese é esse vestir-se dessa nova humanidade. O que seria essa nova humanidade? É o Evangelho, a Boa Nova de Jesus Cristo. Viver esse Evangelho, essa Boa Nova no dia a dia de nossa vida, quer na comunidade, na igreja, quer na sociedade, na relação do nosso trabalho e principalmente na nossa família, né? Então, viver essa mensagem de Jesus no nosso dia a dia, onde quer que estejamos. Este ano, o evento foi ministrado em 2 turnos, tarde e noite, sendo transmitido ao vivo pelo YouTube da Arquidiocese de Teresina, no horário noturno. A coordenadora da Comissão Bíblica Arquidiocesana faz uma avaliação dessa 10ª Semana Bíblica. Foi muito produtiva, bem participada. Me surpreendeu o número de pessoas que estão participando. Até mesmo no dia 7 de setembro veio um número assim, considerável de pessoas e bem participada. Todo mundo partilhou, rezou, deu sua participação e contribuição nessa semana. A gente percebeu que tinha pessoas muito comprometidas com a palavra, em ser multiplicadores nas suas comunidades. Isso me alegrou muito, isso me alegra bastante.
Ela revela ainda como essa semana bíblica ajuda na evangelização e no fortalecimento da fé dos leigos e religiosos que participam. Eu acredito que daqui já tem pessoas querendo mesmo se comprometer na sua comunidade, na sua paróquia, em transmitir tudo o que aprenderam. O que eu percebo é isso, que eles dizem também para nós que eles querem dar continuidade a essa missão que é levar a palavra de Deus, que é levar o compromisso com o seu batismo através da palavra. E é com mais uma semana bíblica realizada na Arquidiocese de Teresina que os fiéis se fortalecem na fé e ajudam na evangelização da palavra de Deus. No último final de semana, dia 9 e 10 de setembro, a Renovação Carismática Católica realizou o 18º Congresso Estadual da RCC na Arquidiocese de Teresina. Vamos conferir. O evento, que reuniu centenas de fiéis, foi realizado em um dos espaços do Atlantic City World nos turnos da manhã e tarde, contando com momentos de palestras, adorações, louvores e a conferência de alguns representantes da RCC Brasil. O coordenador estadual da RCC Piauí fala sobre como é poder realizar mais uma edição do evento. A Renovação Carismática Católica, esse grande mover de Deus dentro da igreja. E a partir das experiências dos grupos de oração, nós podemos ver como é necessário momentos como esse de encontro, porque é como um grande impulso missionário, um impulso para a vida do movimento, um impulso até para a missão dentro da igreja, nas mais diversas pastorais. Então, realizar esse congresso estadual é um momento de grande reabastecimento para a nossa fé e para a nossa missão. Ele comenta ainda sobre a importância de se trabalhar o tema deste 18º Congresso com os leigos participantes. A palavra proposta, fortalecei-vos no Senhor, já é um grande impulso, uma grande animação bíblica, mas também, sobretudo, na nossa vida pessoal. Um dos conferencistas do 18º Congresso foi o coordenador estadual da RCC de Minas Gerais, que abordou o tema Fortalecei-vos no Senhor, no seu soberano poder. Ele fala sobre como trabalhar esse tema ajuda no fortalecimento da caminhada de fé dos cristãos. O Congresso ele tem essa amplitude e esse desejo de congregar pessoas para estarem unidas de forma fraterna e mais uma vez fazer a experiência com o Espírito Santo, que é Ele que nos fortalece e nos robustece. Bom, o primeiro tema foi Fortalecei-vos no Senhor, no seu soberano poder. É realmente entender que nossa luta espiritual, ela não é combatida na força do nosso braço e nem em teorias, mas sim experimentada por aquele que nos fortalece, que é o próprio Espírito Santo. Ter esse entendimento que vai abrir-nos para essa experiência de experimentarmos esse poder e essa força que vem do alto. Quem também marcou presença e palestrou no evento foi a primeira secretária do Conselho Nacional da RCC Brasil. Milena relata sobre a experiência de poder contribuir no Congresso através da temática e de sua pregação. Então, para a gente é sempre uma alegria estar entre irmãos para proclamar o nome de Jesus. E mais ainda nesse tempo de congressos estaduais, o Senhor nos convida a nos fortalecer nele, que tem todo o poder e toda a autoridade sobre as nossas vidas. O Senhor nos falou por meio da minha pregação que Ele nos dá armas espirituais para combater o inimigo, combater tantas situações que nós passamos na nossa vida, dentro das nossas casas, dentro das nossas famílias. Mas eis que o Senhor nos segura pela mão e nos coloca de pé para seguirmos adiante, perseverando na santidade e no caminho rumo ao céu. Fiéis de todo o estado do Piauí marcaram presença nesse 18º Congresso da RCC. Uma delas foi a Jesus de Campo Maior, que integra o grupo da Renovação Carismática em sua cidade.
Ela revela a experiência de vivenciar alguns momentos que a emocionam durante o evento. É sempre um momento intenso e profundo, porque o Senhor tem maravilhas para realizar e tem pressa na vida de cada um de nós. Então, cada momento oracional, ele vai nos relembrando situações que precisam ser curadas e ali o Seu Espírito Santo já age, fazendo essa cura nas nossas vidas, para que cada vez mais nós o sirvamos com alegria. Quem também participou desse evento foi o fiel Francisco, paroquiano da paróquia Santa Terezinha do Menino Jesus. Ele conta qual a motivação que teve para vivenciar esse congresso. É muito importante estar aqui, né, com Deus, com os irmãos, né? É o momento em que toda a renovação carismática do Piauí se reúne, né, para celebrar o amor de Deus, celebrar a vida do Espírito Santo, o Espírito Santo que fortalece, que faz com que a gente possa continuar na nossa vida, na nossa missão. Por isso nós estamos aqui reunidos. O arcebispo da Arquidiocese de Teresina, Dom Juarez Marques, também marcou presença no local, presidindo a Santa Missa na manhã de sábado. Na última sexta-feira, dia 15 de setembro, durante a celebração eucarística na Catedral Metropolitana Nossa Senhora das Dores, o arcebispo de Teresina, Dom Juarez Marques, recebeu o palio arquiepiscopal das mãos do representante do Papa no Brasil, o núncio apostólico Dom Jean Batista de Quatro. No próximo domingo, traremos mais informações sobre a solenidade. E essas foram as notícias da Arquidiocese de Teresina desta semana para você. E para mais informações, você pode acessar o nosso site. O endereço aparece agora no seu vídeo. Vamos para o rápido intervalo e a seguir você confere o quadro Dicas da Fé. Em tuas mãos. Em tuas mãos. Confira agora a nossa dica de leitura para este domingo no quadro Dicas da Fé, que é um oferecimento da livraria Nova Aliança. Venha conhecer as novas instalações da livraria Nova Aliança, que está com a estrutura renovada para te receber. Aqui você encontra livros, imagens, artigos religiosos, arte sacra, objetos litúrgicos e muito mais. Localizada na Rua Olavo Bilac, 1259, no centro, telefone 3221-6793. E a nossa dica da fé deste domingo para você é a Bíblia Sagrada Scribere, que é uma tradução oficial da CNBB. A Bíblia Scribere é a primeira Bíblia católica de anotações no Brasil. Com a tradução oficial da CNBB, a Bíblia oferece uma nova forma de ler a palavra de Deus e meditá-la, ideal para o estudo e para a leitura orante das Escrituras, com notas de comentários e espaço para anotações. Esta edição é especial para o grupo Bíblia Orante, idealizado pelo padre Roger Araújo. E essa foi a nossa dica de leitura deste domingo para você. Aproveite e já faça uma boa leitura. Um grupo de fiéis que pertence à paróquia Santa Luzia, no bairro Promorá, se reúnem para a leitura e o aprofundamento da palavra de Deus por meio dos círculos bíblicos. Vamos acompanhar essa história agora no quadro Igreja em Ação. A Bíblia existe para que possamos compreender, respeitar e amar a Deus sobre todas as coisas. No Brasil, o mês de setembro é o mês dedicado a ela, e durante esse período, cristãos realizam diversos momentos para celebrar e se aprofundar na Sagrada Escritura. É o caso dos fiéis do grupo de Evangelho da paróquia Santa Luzia, localizada no bairro Promorá, que se reúnem durante todo o ano em busca de conhecer e pôr em prática a Palavra de Deus. Eles existem há mais de 40 anos, assim que o bairro passou a ser habitado. A coordenadora geral dos grupos, Raimunda Vieira, conta com mais detalhes como se deu o surgimento desse círculo bíblico. O grupo de Evangelho, ele já existe há mais de 40 anos. Todos os moradores daqui da comunidade Promorá, eles vieram das vilas, né? Das favelas ali do bairro São Pedro, Tabuleta. Então, isso já era uma prática lá.
Então, eles vieram para cá, não tinha igreja ainda. Então, esse grupo se fortaleceu ainda mais, né, diante dessa necessidade de dar continuidade à evangelização aqui no bairro, que era novo, né? Então, nos primeiros meses, foi cada vez mais se fortalecendo e até hoje ainda existe com esse propósito, né, de levar a palavra de Deus a todas as pessoas. Atualmente, o Círculo Bíblico é dividido em 48 grupos, tendo mais de 100 coordenadores, e se encontram durante todo o ano nos dias de quarta-feira. Raimunda explica como acontece esses encontros semanais. Ele já passou por vários processos, né, de alterações, mas sempre a dinâmica principal é essa: se encontrar em torno da palavra de Deus para refletir a palavra. Então, desde que veio os padres sacramentinos, que a gente adotou a quarta-feira como sendo a quarta da palavra. Então, 48 grupos, toda quarta-feira, a primeira, a segunda e a terceira, se reúnem ao redor da palavra para refletir a palavra. Nesse dia não acontece nenhuma atividade na paróquia, né, em nenhuma das comunidades, mas todos os agentes de pastorais, eles são convidados a se unir a esses grupos para também refletir a palavra de Deus. Além desse encontro semanal, eles também se reúnem toda a última quarta-feira do mês em comunidade para fazer uma reflexão do que foi realizado naquele período. A coordenadora conta o que planejaram nesse mês dedicado à Bíblia. Sim, dia 27, toda a paróquia estará reunida na matriz, né, na igreja de Santa Luzia, para a gente celebrar e fazer essa elevação à palavra de Deus. Raimunda revela ainda o verdadeiro objetivo que eles têm em realizarem semanalmente esse círculo bíblico nas comunidades. O objetivo é levar as pessoas a estar mais próximo de Deus, porque é através da Bíblia, através da palavra de Deus que a gente se aproxima. E se aproximando de Deus, a gente certamente vai ser pessoas muito mais fortalecidas na fé, né? Vai poder também ter a oportunidade de conhecer melhor Deus, descobrir a sua vocação, né? E, com certeza, o despertar para o serviço, né, da missão. A quarta da palavra tem trazido muitas pessoas para a igreja, né? A gente vai nas famílias e, de repente, hoje eu ouvi o relato da nossa amiga que está nos acolhendo hoje, que está muito feliz por estarmos aqui, trazendo a palavra de Deus, né? Então, o maior testemunho é esse, é as pessoas se sentir amadas, né? E faz esse retorno à casa do Pai, né? Pela primeira vez, o grupo se encontra na casa da Dona Francisca e do seu Manuel. Eles, que já frequentam há um tempo esse círculo bíblico, falam da experiência de realizá-lo em sua residência. Por me sentir necessidade da palavra, de eu não poder ir na igreja, e foi uma oportunidade, e inclusive eu estou muito feliz por receber todos vocês aqui para a palavra de Deus, porque eu tenho certeza que isso fortalece a alma, fortalece a gente, com certeza. Não, isso é importante, porque só em você falar em Deus é importante. Em todo lugar que você quiser falar com Ele, é muito importante. E essa palavra reunindo todo mundo, dá mais força, mais forte. Dora, que é uma das animadoras do grupo, está atuando nessa missão há 23 anos, sendo convidada para integrá-lo assim que se mudou para o bairro. Ela conta sobre a importância da atuação desse círculo bíblico para o alimento da fé da comunidade. É muito importante, né? Porque nos faz crescer espiritualmente, né? E a gente poder levar a palavra de Deus a outros irmãos, né? Muitas pessoas que têm dificuldade de ir à igreja, né? De se locomover, como aqui a dona Francisca e seu Manel, né? E a gente está aqui, esse grupo, levando a palavra, trazendo a palavra a essas pessoas. Então, isso é muito importante, muito gratificante. Isso nos faz crescer na fé, sabe? É muito gratificante. Dora revela ainda como se sente em realizar essa missão de evangelizar através da animação desse grupo bíblico. Eu me sinto tão feliz que eu gosto de cantar. Eu sou feliz, na comunidade eu sou feliz. E assim, nosso trabalho é muito gratificante, como falei, né?
e de poder fazer as comunidades felizes, as pessoas felizes, né? É muito importante, muito bom. E é com essa alegria e vontade de compartilhar a palavra do Senhor com os irmãos que o grupo de Evangelho continua a fazer história, não só na paróquia, mas também na igreja como um todo. Só estava faltando você aqui, só estava faltando você aqui. Confira agora a mensagem de nosso arcebispo, Dom Juarez Marques, no quadro Palavra do Pastor. O palio é um símbolo pastoral e, como símbolo pastoral, tem esse sentido do cuidado. Palio é uma insígnia, significa manto. É um manto que o arcebispo usa, historicamente tem um sentido desde o século VI da era cristã, que ele é utilizado pelos arcebispos. E ele simboliza, tem dois sentidos: comunhão e o cuidado. A comunhão com o Santo Padre, o Papa Francisco, neste caso, e o cuidado com o rebanho do Senhor. O palio ele é feito de pele de carneiro e ele tem todo um sentido simbólico que na origem, e se mantém essa tradição até hoje, os carneiros são cuidados pelos monges trapistas, que a cada ano separam 2 carneiros, e ali é retirada dele, na tosquia, retirada a lã, e dessa lã é feita pelas irmãs de Santa Inês, confeccionado o palio, de tal forma que no dia 21 de janeiro, aqueles palhos dos arcebispos que são eleitos pela igreja durante aquele ano, eles são confeccionados, levados até o túmulo de São Pedro e ali permanecem até o dia 29 de junho. No dia 29 de junho, o Papa os abençoa e entrega aos arcebispos. Até 2015, o Papa os abençoava e impunha, ou seja, revestia os arcebispos com o palio. O Papa Francisco, no entanto, pediu, e aqui é uma coisa boa, a gente agradece a ele por isso, ele entrega no dia 29 ao próprio arcebispo, no entanto, o palio é imposto pelo núncio no meio do povo de Deus, onde o arcebispo serve na sua arquidiocese ou na sua província eclesiástica também, para que a gente possa celebrar junto com o povo, no meio do povo ao qual a gente serve, que constitui o rebanho do Senhor que está sob o nosso pastoreio. Dizem que o palio é muito pesado. Eu creio que também seja pesado. No entanto, o que é importante é a gente saber que todo o seu simbolismo, todo o seu significado profundamente teológico e pastoral nos remete para essa comunhão com Cristo Jesus, aquele que é o bom pastor e que deu a sua vida pelas ovelhas, morrendo na cruz, deu a vida pelas ovelhas. O que nos conforta é saber que nós também fazemos parte desse rebanho do Senhor como o povo de Deus e somos redimidos por nosso Senhor Jesus Cristo. O que é interessante é a gente sentir que o chamado de Deus nos impulsiona, corações ardentes, pés a caminho. Vocação é graça e missão. O Senhor nos chama, nos constitui pastores e nos envia em missão. E temos sempre a sua assistência constante. No caso nosso aqui também em Teresina. Nesse dia, ainda estamos com os corações em festa, com a presença do Senhor Núncio Apostólico, que é o embaixador do Papa aqui no Brasil. Melhor dizendo, ele é embaixador da Santa Sé e do Estado do Vaticano. E ele, representando o Papa, esteve aqui e fez a imposição do palio. Foi um momento de festa, um momento de grande alegria, um momento de celebração, de comunhão, onde sentimos a presença de Pedro, onde sentimos a presença daquele representante de Pedro, onde podemos também vivenciar a comunhão entre nós, os bispos do nosso regional, esta comunhão agora fortalecida. E o peso se torna mais leve quando nós sabemos
que há comunhão com Cristo. Ele disse: o meu fardo é leve, é suave, e assim com Ele, com a sua presença, em comunhão com Cristo, em comunhão com a Igreja, sob a presença materna e amorosa de Nossa Senhora das Dores, cujo dia também celebramos, sabendo que ela é aquela mãe que cuida de nós, porque assim o seu Filho pediu. Vamos prosseguir a nossa caminhada em comunhão e com este cuidado, que é a presença de cada irmão, sobretudo aqueles que mais sofrem, estão sob o nosso cuidado. Convido a todos a estarem comigo, cuidando, e assim o peso do palio se tornará mais leve para todos nós, mas igualmente eficaz, porque nos remete para o reino de Deus, onde todo Deus será tudo em todos nós, e onde nós vamos proporcionar que aconteça o grande sonho do bom pastor. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em plenitude. Que Deus nos abençoe. E o programa Em Tuas Mãos deste domingo vai ficando por aqui, que nós possamos seguir confiantes os planos do Senhor, sempre obedientes à sua palavra e seguindo os seus ensinamentos. A você eu desejo uma excelente semana e até o próximo domingo.